Muito boa noite. Estou apresentando esse programa interinamente. Estamos ao vivo, 22 horas e 43 segundos, aqui na nossa TVBE. Hoje nós temos uma convidada, que é a secretária da Assistência Social, a Fabiana Ramos da Cruz Cardoso. E nós vamos falar sobre um assunto que, nos últimos meses, não só aqui em Joinville, nem só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, que é a questão, o problema dos moradores de rua. Vamos saber até onde vai a competência, a jurisprudência do município em atuar, que nós temos uma legislação acima temos uma legislação estadual e, que é a mais importante, a federal. A Câmara de Vereadores, ela formou uma comissão, inicialmente foi proposta uma CPI, que não saiu de 3 votos. Da bancada do PL, que são 4 vereadores, um deles não votou na CPI. E, por um consenso dos vereadores, criaram uma comissão especial. E eu, amanhã, irei entrevistar o presidente dessa comissão, o vereador Ascendino, para saber dos trabalhos que eles fizeram até aqui. Mas antes é preciso conhecer a parte da prefeitura, a estrutura que a prefeitura tem com relação a esse problema. E a secretária Fabiana, que é uma servidora pública concursada, eu até recebi do Tiago aqui um breve currículo da professora, da Fabiana. Ela é servidora pública, graduada em Pedagogia e Serviço Social, mestre em Educação, especialista em Gestão de Pessoas e possui cursos em temas como Proteção Social, Sistema Único de Assistência Social, Direito das Crianças e do Adolescente. Atuou na coordenação do abrigo infanto-juvenil, na gerência de planejamento e gestão da coordenação de alta complexidade na proteção social especial. Foi indicada por 2 gestões como conselheira do Conselho Municipal, aqui é a sigla, Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, e eleita presidente nas 2 entidades. Faz parte da diretoria de uma outra entidade e representa os municípios de grande porte de Santa Catarina. Foi professora de pós-graduação da Univille e tutora de graduação. Professora de pós-graduação da Univille. Quero começar falando sobre um breve perfil da senhora, cumprimentando aqui, Fabiana. Esse período na Univille continua? Quanto tempo durou e qual era a sua especialidade lá? Boa noite e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos, né? Eu sou servidora há 20 anos na Prefeitura de Joinville, então já tenho ali uma vasta experiência nas proteções. Sempre na mesma área? Na assistência social, sempre na assistência social. Mas o meu trabalho na Univille, né? Eu sempre sinto a Univille como a minha casa, né? Eu fiz a minha primeira graduação lá como pedagoga, né? Eu me formei em 2005 e depois voltei para fazer o mestrado em 2014, o mestrado em educação. Enquanto eu estava fazendo o mestrado em educação, eu já lecionava no curso de serviço social numa outra instituição. E naquele período teve um processo seletivo, eu estava fora da gestão, né? Eu estava trabalhando como educadora no CREAS. E aí eu me candidatei no processo seletivo da Univille, passei e comecei a trabalhar como tutora. Assim eu trabalhei lá durante 4 anos. E em relação à pós-graduação, eu recebi o convite da professora Fabiola Passamay, que foi minha professora na graduação, né? Eu e mais 3 alunas, nós ajudamos ela a construir o primeiro curso de pós-graduação EAD da Univille. E no EAD eu trabalhava como professora de metodologia científica. Então, essa foi a minha história com a Univille. Mas já licenciada do serviço? Não, eu trabalhava no CREAS, né? Nesse período que eu dava aula. Eu trabalhava no CREAS das 7 da manhã a 1 hora, né? Aí eu fazia o mestrado à tarde, quando eu terminei, aí eu lecionava, era na quarta-feira e sábado de manhã. Era só uma disciplina, no caso, né?
Bom, na administração anterior, a senhora atuava na Secretaria de Assistência Social, né? Isso mesmo, nos 20 anos, né, que eu fiz o primeiro concurso que eu fiz, eu passei para educação, acabei não indo, eu tinha 22 anos, daí fiz um outro, passei de novo, e aí quando eu fui tomar posse do concurso, era abrigo infanto-juvenil, Secretaria de Assistência Social. Aí para mim foi bem chocante, né, porque eu não sabia o que era, e era muito a questão do direito violado, a criança abandonada, antigo orfanato, né? Então, o abrigo infanto-juvenil era isso, era atender crianças e adolescentes vítimas de abuso, violência, maus tratos, muito diferente da sala de aula que eu era acostumada, né? Então, assim, na sala de aula eu trabalhava com a educação infantil, com a alfabetização, mas, ao mesmo tempo, né, eu ingressei nesse trabalho, me apaixonei e fui me qualificar nessa área também, foi onde daí eu fiz, né, terminei a pedagogia e fui fazer o curso de serviço social, justamente para poder me especializar ainda mais, né, e poder dar conta dessa demanda que é tão específica. Quando a gente fala da criança e adolescente com direito violado e vítima das diversas formas de violência, a gente começa a entender o que pode acarretar nessa criança o contexto de uma família, muitas vezes até como professora, né? Por que lá na sala de aula essa criança não desenvolvia? Não desenvolvia por quê? Porque por vezes ela nem conseguia dormir à noite porque ficava o pai agredindo a mãe, ouvindo questões de violência, ou mesmo até sendo abusada, né? Pelo próprio pai ou por alguém da família. Então é uma outra realidade, sim, né? Muito diferente da sala de aula, onde a gente trabalha o desenvolvimento cognitivo, motor, muito voltado para a ação pedagógica da criança, né? E quando tu vai para a área do serviço social, na área da assistência social, o trabalho é muito no sentido do acolhimento, da proteção, né? São ângulos diferentes. Bom, como secretária, está desde o início da primeira gestão do Adriano, certamente a senhora passou por aquele processo seletivo, sim, também como graduada, pós-graduada e com mestrado, tem as suas vantagens, né? Bom, sobre essa questão dos moradores de rua, pela sua experiência lá na secretaria, por que esse fenômeno cresceu? Eu moro aqui há mais de 40 anos, já sempre convivia com moradores de rua, agora não, um volume tão grande quanto o atual. Isso é uma conjuntura nacional, outras prefeituras que deixam eles aqui, ou eles vêm para Joinville porque sabem que aqui eles têm um local para tomar banho, um lugar para cortar o cabelo, serem bem tratados. Por que chegamos a essa situação, secretária? Então, quando a gente fala da política nacional para a pessoa em situação de rua, na verdade a gente está falando de uma política que ela é regrada pelo governo federal, né? Então, essa regra, ela vale para todos os municípios. A diferença está em o município de pequeno, médio e grande porte. Então, a tendência, isso não é uma tendência de Joinville, é a tendência nacional, mundial até, né? No sentido de que, aonde que as pessoas procuram estar? Aonde tem o maior número de pessoas, de rotatividade, até porque numa cidade pequena que não tem uma rede de acolhimento e que as pessoas acabam não acolhendo também, essa pessoa ela acaba migrando e transitando de modo geral para as capitais e municípios de grande porte, onde essa rede ela é constituída, porque o município quer, não, porque existe toda uma orientação nacional e que existe toda uma cobrança que os municípios para atender as demandas dessas pessoas. Então, Joinville, em Santa Catarina, nós somos a cidade, porque o Tribunal de Contas do Estado, ele veio, né? Ele fez uma auditoria em alguns municípios do estado de Santa Catarina e Joinville atendeu, né? A gente atendeu de forma muito organizada o que a política prevê. O que isso significa? A gente está dando muita coisa? Não, não é isso. Muito pelo contrário. A gente está conseguindo atender as demandas que vêm, né? Fazer o encaminhamento para formação, qualificação, mercado de trabalho, saída das ruas. É todo mundo que quer? Não, não é. Temos muitas pessoas, né, com uso abusivo, principalmente de álcool, de drogas, que elas não aceitam ajuda. Aí, mas vocês não podem obrigar. Não, não tem como a gente obrigar ele a entrar. Aí entra a legislação federal. Isso mesmo. Então, assim, Joinville é uma cidade, né, que se a gente for olhar outros municípios que têm o mesmo porte, nós estamos servindo de referência para outros municípios que têm vindo conhecer Joinville.
para ver qual é o trabalho que a gente faz, porque tem uma demanda que vem, mas também tem uma demanda muito grande que a gente consegue fazer encaminhamentos, né? Então, por exemplo, em 2021, quando a gente assumiu a gestão, nós tínhamos só 25 vagas de casa de passagem. Então, como é que eu vou fazer com tantas famílias vindo para a cidade? Porque quando a gente fala em pessoas em situação de rua, Veríssimo, às vezes a gente tem a tendência de pensar que é aquele usuário, uma pessoa só, geralmente um homem, sozinho, né? E não é. Na verdade, quando a gente fala da pessoa em situação de rua, no nosso mundo real, são muitas famílias vindo para Joinville, né? Famílias inteiras que acabam ficando em situação de rua, ou famílias que são unipessoais, que a gente fala, né? Às vezes é o casal ou uma pessoa que vem para estudar e não dá conta de pagar o aluguel, fica em situação de rua, né? Tem aquele... São pessoas recuperáveis. E é aquele que é mais... Eu digo assim que essa pessoa que ela vem e ela aceita ajuda, que ela procura ajuda, esse é muito, muito fácil. Por quê? Às vezes até não tem vaga para todo mundo, mas o que a gente faz? Ele entra na casa de passagem, ele tem até 3 meses para permanecer lá. A equipe técnica, que é o psicólogo, o assistente social, os educadores, enfim, eles vão fazer um trabalho com essa pessoa. Então, vai encaminhar para formação, qualificação, documentação, mercado de trabalho. E tem muitas pessoas. No ano passado, 2023, 2024, nós tiramos 800 pessoas foram para o mercado de trabalho. Então, há um rodízio muito grande de pessoas nessas 105 vagas. Então, eles vêm... Eram 21 e agora são... Eram 25, agora são 105. 105. Então, nessas 105 Aonde vagas... fica essa casa? Então, nós temos 5 instituições que são conveniadas conosco. Isso. Então, temos a Casa da Vó Joaquina, que tem 20 vagas, que foi a primeira do município, né? Nós temos Essência de Vida com 5 vagas. Essência de Vida fica na região rural do Piraveraba? Não, lá é Opção de Vida. A Opção de Vida tem 20 vagas também, né, para o público masculino. Nós temos a Casa Santo Egídio, que é da Adipros, né, que são 40. E temos a Nossa Senhora da Salete, que são mais 20 vagas de famílias. Então, de um modo geral, passam... Não só homens, né? Mas homens, mulheres, crianças, famílias. Às vezes é a avó com um filho, com um neto. Vocês atendem a população indígena também? Também. Então, porque é comum ver Joinville. Ultimamente eu não tenho visto. Isso, mas então. Famílias ali no centro, na Rua do Príncipe ali... Esse é um tema bem importante, Veríssimo. Por quê? Porque muitas vezes a gente também entra num senso comum no sentido da legislação. Ah, é cultura, o indígena pode tudo. Não, o indígena não pode tudo. Tem um regramento, existe até uma cartilha da convivência urbana, a convivência indígena na região urbana. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala da criança e do adolescente, eu estou falando que existe uma lei única, Estatuto da Criança e do Adolescente. Logo, se uma criança indígena, isso é bem importante até para a população saber, né? Se você identificar uma criança indígena vendendo, pedindo esmola, isso é crime, é trabalho infantil. Aí você vai acionar, né? No nosso protocolo interno, pode acionar a polícia ou o conselho tutelar. Por quê? Porque essa família está cometendo um crime, eles sabem disso. A gente tem feito toda a orientação. Porque a legislação dele é diferente? Não é igual. As pessoas, às vezes, é um mito, né? Ah, a lei é diferente. Não, a gente respeita a cultura. Eles têm o direito de vir na cidade, vender os artesanatos dele. Isso é cultura. Eles vão estar com a criança junto com eles, não tem problema. Agora, o que a criança não pode é ela estar vendendo um artesanato ou no meio da rua transitando, né? Ou como lá em 2021 que a gente estava com a rodoviária cheia de criança e adolescente, não. Então a gente fez todo um trabalho, não foi fácil, porque foi bem no período da pandemia, né? As crianças estavam sem escola. Então, quando eu falo de assistência social, Secretaria de Assistência Social, eu estou falando de proteção social. Tudo que envolver a proteção da criança, do adolescente, seja por vítima de violência, abuso, negligência, maus tratos, somos nós. Quando a gente fala do idoso, a mesma coisa. Quando a gente fala da pessoa com deficiência, então, não é só a questão do benefício eventual ou a pessoa em situação de rua. Sim. A gente lida desde a gestação até o funeral. Exatamente. E é com foco sempre na proteção dessas pessoas, né? Aconteceu um fato até curioso. Eu tenho um amigo que mora no Aventureiro, que ele me ligou. Eu tenho uma live das 7 às 7h30 no Facebook. Ele me ligou dizendo que ele foi na rodoviária, na Rua Paraíba, uma daquelas ruas ali em torno da rodoviária, e viu mais ou menos ele deve ter exagerado, umas 15, 20 pessoas,
e ele do carro gritou: a Tupi tem vaga. Por que se aglomera tanta gente ali no entorno da favela? Tem algum órgão ali que dá apoio a eles? Tem. E é extremamente importante. Essa é o Centro POP, Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua. De um modo geral, é esse o serviço. Ele vai, porque nós temos a abordagem social, que por vezes vai identificar uma pessoa em situação de rua, vai fazer as orientações e vai encaminhar para o Centro POP. O Centro POP é aquele que vai atender a demanda desse usuário e identificar quem ele é. Por que ele está em Joinville? Ele tem família aqui em Joinville? Né? O que ele veio buscar aqui? Ele veio trabalhar? Ele está em situação de rua porque ele não achou um lugar na condição dele para ele poder pagar? Ou não? Ele é um trecheiro, ele não quer sair da rua, ele quer ficar ali e ele veio só porque ele quer tomar um banho. Essas pessoas são todas cadastradas com histórico, com ficha individual, né? Tudo. Então, assim, ó, o Centro POP, a gente atende uma média de 500 pessoas por mês. Às vezes menos, às vezes mais. Mas você vai me perguntar, Fabiana, esse povo está todo em Joinville? Não. Nós moramos no meio de Florianópolis e Curitiba, que estão com um problema, com uma situação, uma demanda muito maior que a nossa, né? Então, assim, são duas capitais muito grandes e com um problema gigante quando a gente fala de pessoas em situação de rua, justamente por quê? Pela concentração. Então, Joinville, ele fica muito nessa passagem, a nossa cidade fica muito nessa passagem. Então, ou estão indo para Floripa, ou estão indo para... Depende muito do clima, depende da estação, quando é verão eles vão para a praia, né? Isso eu estou falando daqueles que são trecheiros, que eles viajam o Brasil inteiro. E muitas vezes eles chegam aqui, por exemplo, e dizem assim, ah, foi outra cidade que mandou para cá. Mas não, também tem tudo isso, a gente filtra muitas informações, né? Ou ele chega aqui e fala assim, olha, a minha família é do Ceará, eu quero uma passagem para ir para lá. Não, nós não somos agência de turismo. A gente vai ligar, tá, quem é a tua família lá? Daí nós vamos fazer um contato, se realmente tem ou não tem. Ah, eu me perdi, eu vim para cá buscando trabalho e aí eu tive um problema, não tô conseguindo. Aí sim, aí a gente vai fazer o contato com a família, vai verificar se eles vão acolher essa pessoa lá e aí a gente vai, com o benefício eventual de auxílio, né, de transporte, a gente vai encaminhar ele para a cidade de origem. Então a gente faz muito isso. A senhora falou Florianópolis, eu ouvi uma frase do vereador Ascendino Batista, que amanhã será o nosso entrevistado. Ele disse que foi a Florianópolis e ficou 2 noites lá na capital. E nessas 2 noites, ele, até para conhecer a realidade de Florianópolis, ele caminhou no centro à noite. E ele disse, vocês acham que o nosso problema aqui é grave? Vocês têm que ver a situação de Florianópolis. E lá, como a senhora disse, são 2 polos aqui que estão e são ligados pela BR-101, que praticamente hoje é uma avenida de Joinville. Né? É uma avenida de Joinville. Mas eu gostaria de estender esse negócio, essa área do Centro POP. 500 pessoas. Quantos funcionários, quantos servidores públicos estão envolvidos só lá no Centro POP, que obviamente faz parte do guarda-chuva da sua secretaria? Isso. Então, o Centro POP, como que ele funciona? Acho que é bem importante isso, né? Quando eu falo de Centro POP, ele tem a tipificação nacional de serviços assistenciais, que é o que vai tipificar a forma que esse trabalho tem que ser executado. Não é do jeito que eu quero, do jeito que o prefeito quer, não. Então, ele tem uma orientação técnica que a gente tem que seguir. Recebe recursos para isso? Recebemos recursos do governo federal. Não o suficiente, né? Como existe um repasse, que é o cofinanciamento que a gente fala, do governo federal. Então, a gente recebe uma média de 3 milhões no ano, o que é ínfimo perto do que a gente acaba... tem que seguir as diretrizes do programa, né? Isso. Quando eu falo 3 milhões, é para tudo, né? É para tudo. Desde o auxílio funeral, auxílio moradia, alimentação, CRAS, CREAS. É muito pouco. Então, no montante de uma média de 100 mil reais que se gasta na Secretaria de Assistência Social num ano, 3 milhões é do governo federal, digamos assim, e 1.300.000 do Estado. Então, a maior parte é fonte 100. Claro que envolvendo todo o trabalho, como eu falei. Desde fonte 100 é a caixa do município. Isso. Dos nossos impostos. Isso eu estou falando, que é a proteção da criança, do adolescente, Sim. do idoso abandonado, inclusive, que a gente tem tido muitos casos. Hoje nós temos 99 idosos acolhidos sendo pagos pela prefeitura, vítima de abuso, maus tratos. Isso é muito grave, isso é muito sério.
Então, a gente tem que... Estão entidades conveniadas? Isso mesmo, também. Às custas do município? Do município. Justamente por quê? Porque, de novo, né? Então, essa pessoa que ela está em situação de rua hoje, o que a gente tem que pensar muito bem. Deixa eu só vou falar essa frase, eu volto para o Centro Pop para explicar. O que acontece? Essa pessoa que ela está em situação de rua hoje, ela foi uma criança. E por que essa pessoa está em situação de rua hoje? Hoje, por exemplo, tinha um relatório lá para assinar, né? E aí a gente acaba lendo todos, porque acompanha a situação. Esse jovem, ele tem deficiência, ele saiu de casa, a família ficou com o cartão dele de benefício, ele foi parar na rua, a abordagem atendeu, levou para o Centro Pop, a equipe técnica que está lá atendeu ele, observou, não, ele tem deficiência, ele está em risco dentro de casa e ele não quer voltar para casa, ele prefere ficar na rua. É óbvio que a gente acolheu. Só que agora ele não quer voltar para casa, porque a casa de passagem estar sob a tutela do município é mais seguro do que voltar para a família. Olha que grave isso, gente. Isso é muito sério. Né? Então, a gente tem que fazer todo um trabalho com essa família, porque daí também a mãe foi vítima de abuso sexual por outro integrante da família. Vocês entendem? Então, assim, é muito sério tudo isso. Então, muitas das vezes, essa pessoa que ela está hoje em situação de rua, ela foi vítima de alguma forma de violência ou até da negligência e da falta de limite dos pais. Sim. Então, é muito sobre isso que a gente tem que estudar, pensar e falar e avaliar o que nós estamos fazendo enquanto adultos, enquanto comunidade, né? E a origem não é de Joinville, é muita gente não, isso fora sim, é o mundo inteiro, não é? Né? A gente recebe imigrantes do mundo inteiro. Então, o Centro Pop, ele tem uma característica muito técnica, porque precisa ter esse olhar. Então, hoje nós temos 6 técnicos no Centro Pop, que é lá, tem um psicólogo, um pedagogo e 4 assistentes sociais. Então, eles fazem acompanhamento e atendimento. Sim. Então, no atendimento é aquela demanda que chega no dia a dia. Chegou da abordagem, chegou lá na rodoviária, ou, eu cheguei e me falaram que o Centro Pop era aqui. Ou uma família inteira, né? Então, eles vão lá, passam pelo atendimento para verificar a principal demanda. Sendo uma demanda que, não é, realmente é uma família que está em situação de rua, precisa do acolhimento, a gente vai entrar para verificar onde que tem vaga, porque, assim, 105 vagas também acabam rapidinho, porque eles não entram e saem no mesmo dia, né? Então, pode ficar até 3 meses. E, por vezes, né, é uma idosa com 3 netos pequenos, então a gente tem que fazer todo um trabalho para conseguir encaminhar essa família para não ficar dependendo do Estado, né? Então, é um trabalho que exige uma equipe técnica preparada para dar conta. Sim. Então, lá no Centro Pop também, olha que importante, a gente faz grupos, né? A gente faz grupo de encaminhamento no mercado de trabalho. O CAPS AD, que é o CAPS para uso abusivo de álcool e droga, vai lá dentro do Centro Pop e faz grupo com eles. Tem o grupo com as mulheres que estão em situação de rua, para vítimas de abuso e maus tratos, para a gente trabalhar com essa mulher para que ela consiga se proteger. Então, são vários grupos, né, que a gente faz lá, e agora a gente está fazendo um curso em parceria, né, o Centro Pop, com o CEPAT, o Senai e Águas de Joinville, para a gente fazer um grupo, né, para a formação, para eles trabalharem como calceteiro e encanador. Então, são 30 usuários, eles já foram selecionados e eles vão participar desse curso, né, para trabalhar no serviço, nas empresas de construção, né? Então, a gente tem traçado várias estratégias de como conseguir colocar essa pessoa no mercado de trabalho e encaminhar também para formação e qualificação. E tem outros casos também, né, Veríssimo? Tem muitas pessoas que estão em situação de rua e são advogados. Tem um médico, por exemplo, que passou pelo Centro Pop. Ele perdeu o filho e a esposa. Nós vamos falar sobre esse caso depois do intervalo, secretária. Fechou. Eu acho muito interessante. Inclusive, teve recentemente, não sei se ainda está, eu diria 5, 6 anos, um integrante de uma família tradicional aqui de Joinville, uma família muito conhecida aqui de Joinville, que vivia na rua. São 22 horas e 24 minutos. Você pode mandar mensagem aqui para a nossa TVBE. O programa, eu repito, é ao vivo, 22 horas e 25 minutos. Agora nós já vamos ao intervalo e voltamos conversando com a secretária
Fabiana aqui no programa TVBE Entrevistas.